Graças a Deus, que noite maravilhosa, que momento especial, esse que temos mais uma oportunidade de poder adorar ao Senhor e hoje com mais uma oportunidade de falarmos sobre família, restaurando, por meio de famílias restauradas, reconstruindo por meio de famílias restauradas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, por cada irmão, por cada pessoa que tem orado pela nossa vida, pelo nosso ministério. Quero transmitir aqui um forte abraço de toda a Igreja Batista Nacional da Providência do Setor Sul. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Quero parabenizar também os irmãos pelo lindo trabalho, belo trabalho que tem sido feito aqui neste lugar. E a cada dia nós temos sido ministrados, temos recebido a ministração da palavra de Deus de uma forma muito especial. Apesar do isolamento social, temos tido a oportunidade de diminuir a distância através dos cultos, das lives, desses momentos tão especiais. Sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. É um texto muito bacana que todos nós conhecemos, é um texto que você já ouviu falar muito sobre ele, já ouviu várias pregações, palavras, quem sabe tema de congresso, quem sabe tema de reuniões, campanhas, cultos, e você já teve a oportunidade de participar. Mas hoje eu gostaria de você olhar ele com outro olhar, com outro foco, que você percebesse esse texto do filho pródigo como o texto de uma família que tem muito a nos ensinar. E hoje eu gostaria de falar sobre sofrimentos e alegrias de uma família restaurada. Às vezes nós olhamos e falamos que somos uma família, estamos na presença de Deus e buscamos a Deus e fazemos a vontade de Deus. E alguns acabam interpretando de forma errada, pensando que nossas famílias são aquelas famílias da propagandazinha de margarina, Tudo perfeito, tudo maravilhoso, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tudo a mil maravilhas. Mas não, nossas famílias têm problemas, nossas famílias enfrentam problemas, passam por dificuldades, momentos de tribulação, de angústia, de preocupação. Todas as nossas famílias passam por isso. Assim também como momentos de muita felicidade, de realizações, momentos onde nosso coração se alegra. E hoje, quando olhei para esse texto, eu percebi que essa família referida por Jesus aqui em Lucas 15, ela vai nos dar exemplo de momentos de alegrias e de momentos de tristeza, momentos que provavelmente a sua família já viveu, a minha família já viveu, e momentos de alegria que também a sua família já viveu, e que possamos aprender com o exemplo dessa família, para que assim possamos ser famílias restauradas de fato e reconstruir a esperança no coração, a alegria no coração das pessoas, de tantas outras famílias que caminham a passos largos para a destruição. Hoje é a nossa oportunidade de aprender. E aí eu quero falar com você, nós vamos ler, o texto é Lucas 15, a partir do verso 11. E nós iremos ler, conforme a gente vai expondo a palavra, vamos lendo também os textos. Mas eu quero destacar 3 sofrimentos e 3 alegrias, que esse texto deixa muito claro. 3 sofrimentos que toda família passa, 3 alegrias que toda família passa. Primeiro vamos começar pelos sofrimentos, e eu quero ler com você a partir do verso 11 ao verso 13, que vai dizer o seguinte: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu,
partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O primeiro sofrimento que às vezes nós encontramos dentro dos lares, dentro das famílias, é o sofrimento das escolhas erradas. Se nós olharmos bem aqui nesse texto, vai falar de um filho pedindo a sua herança ao pai, quando este pai ainda estava em vida. Não se faz isso, não se fazia isso. O filho externa ao pai o seu desejo de viver por conta própria, de forma independente, de forma individual, longe da sua família, longe do amor dos pais, longe do amor da família, porque ele alimentava em seu coração o desejo de ter aquilo que ele já tinha por direito como filho, e então ele pede ao seu pai. A escolha daquele filho foi de se afastar da família, distanciar-se do seu pai, do seu irmão, ir para longe de tudo e de todos e viver uma vida que aparentemente para ele poderia proporcionar-lhe alegria, satisfação, vitórias e conquistas. A escolha daquele filho trouxe sofrimento. A escolha daquele filho começou um processo de sofrimento naquela família. E é bem verdade que as nossas escolhas, quando são más escolhas, más decisões, elas produzem sim sofrimento na nossa casa, produzem sofrimento na nossa família. As escolhas do pai, quando não acertadas, provocam sofrimento nas famílias, assim também como as escolhas dos filhos, quando não são boas escolhas, faz com que toda a família entre em um sofrimento tão grande e terrível. No texto que lemos, o filho faz uma escolha, faz a escolha de ir para longe da família, faz a escolha de demonstrar ao pai que não havia nenhum sentimento bom por ele, faz a escolha de demonstrar a sua individualidade e a sua soberba para ter uma aparente riqueza e satisfação na vida. Aquele filho, através da escolha que ele teve, através da decisão que ele teve, preparou um longo caminho de sofrimento, não só para ele, mas para toda a família. Você que conhece o texto, você sabe que aquele pai viveu dias de sofrimento em busca do seu filho. Você que conhece o texto sabe que aquele filho chegou em momentos de muita escassez e muito sofrimento longe da sua família. Por quê? Porque escolhas são sementes que trazem o fruto na hora e no tempo certo. E esse fruto das nossas escolhas, ele não falha. Eu quero começar dizendo a você, querido, que de repente você pode estar fazendo a sua família viver este sofrimento por conta das suas escolhas, por conta de escolhas egoístas, por conta de escolhas sem pensar no outro. E família é isso, família é coletivo, família é pensar no outro, família é viver em prol da coletividade. Quando olhamos para aquele filho, vemos o exemplo de alguém que fez escolhas simplesmente pensando nos seus objetivos próprios. Família é um conjunto de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e que buscam um interesse comum da coletividade. Aquele filho não fez isso. E de repente você está agindo como esse filho pródigo, não preocupado com mais ninguém, sem preocupação nenhuma com sua família e com o coletivo. Eu não me preocupo com meus pais, eu não me preocupo com os meus irmãos, eu estou preocupado com os meus interesses, com a minha vitória, com a minha conquista, com os meus projetos, com os meus sonhos. Eu quero dizer que se você não está sofrendo, você já está caminhando a passos largos para o sofrimento,
porque más escolhas são frutos que certamente trazem uma colheita muito amarga e muito penosa. As nossas escolhas precisam ser pelo bem comum da família. Você pai, você mãe que está me ouvindo nesta noite, eu quero te dizer que as tuas escolhas são uma semente que está sendo plantada no coração dos seus filhos, no coração do seu cônjuge, no centro da sua família. Por isso, atente bem para as suas escolhas não trazerem sofrimentos para a sua família. O segundo sofrimento que eu identifico é o sofrimento de querer viver isolado e de forma egoísta. Olha o que esse filho fez a partir do verso de número 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para seus campos a fim de cuidar porcos. Ali ele desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Olha, querido, aonde que as suas escolhas o levaram? Até que ponto de sofrimento a escolha daquele garoto o levou? Ele decidiu se afastar dos pais, ele decidiu viver uma vida solitária e egoísta, aproveitando parcialmente de uma alegria que era momentânea, de uma felicidade passageira. Mas chegou o momento da colheita naquele filho, chegou o momento da colheita daquele rapaz, e a colheita foi amarga. A Bíblia vai dizer que aquele garoto teve que ir para apacentar porcos. Sabe o que isso significa naquela cultura? Ao emprego mais humilhante de todos, aquilo que humilhava o homem, ele teve que se baixar ao mais baixo nível, ele desceu até o mais baixo nível. Por quê? Por conta das suas escolhas. O sofrimento das escolhas erradas produz um sofrimento sem igual, sem tamanho, a ponto daquele garoto desejar comer a comida dos porcos. Olha que coisa triste, olha que situação terrível, meu irmão e minha irmã. Quem sabe você está aí, começando a sofrer, e como aquele garoto não dá o braço a torcer. Ele poderia ter voltado ao seu pai no momento em que a crise chegou. Mas no momento que a crise chegou, o que é que ele decidiu? Eu vou buscar refúgio em um emprego, eu vou procurar a própria solução do próprio sustento, mas ele não conseguiu. Veja comigo que ele passou fome, veja comigo que ele foi humilhado, veja comigo que ele viveu dias de muita dor e sofrimento. E eu quero que você hoje abra os teus olhos, não para simplesmente enxergar a sua situação, mas enxergar que existem portas abertas, existem caminhos de retorno, existem alternativas para voltar e recomeçar, reiniciar um processo de vida feliz, reconstruir a minha vida por meio da restauração que Deus pode promover em minha vida. Esta família sofreu, esta família estava sofrendo desesperadamente, e o sofrimento não parou por aí. O texto vai relatar outro sofrimento, e um dos sofrimentos que às vezes nós encontramos dentro do nosso lar, o sofrimento da indiferença. Veja comigo no verso de número 28, o filho já estava retornando, estava tendo uma festa, e o filho mais novo chegou na porta de casa dizendo, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava-o convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas esse seu filho chegou e agora, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer
para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando este veio e que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro cevado para ele. Aquele filho não estava nem preocupado com o surgimento do seu irmão, com o retorno da vida do seu irmão, nenhuma preocupação. Para mim não me importa se ele está bem, para mim não me importa se ele está sã e salvo, para mim não me importa se ele deixou de passar fome, para mim importa que eu não estou recebendo nada como ele está. Indiferença. Existem muitas famílias que vivem desse jeito. Não me importa como o meu irmão está, não importa como a minha esposa está, não me importa como o meu marido está. O importante é a minha felicidade, o importante é a minha realização. Aquela família sofria com a indiferença. Enquanto o pai se alegrava com o retorno do filho, o irmão se indignava em seu coração, porque não via lógica. Enquanto ele estava ali sendo fiel, o outro estava recebendo as benéficias, a festa, o bezerro cevado. Meu querido, quem sabe hoje você dentro da sua família está olhando com indiferença para os seus irmãos, para os teus pais, para a tua família. Quem sabe hoje você está alimentando um egoísmo dentro do teu coração e pouco se importa com o sofrimento daqueles que dividem o mesmo teto com você. Eu quero te dizer hoje, pare de fazer a tua família sofrer, pare de trazer sofrimento para o teu lar, seja alguém amável, consciente de que todos da sua família são importantes demais e têm um valor necessário. Eu quero te dizer que nossas famílias têm sofrido nesses dias então de isolamento social, que todos temos que ficar reunidos. Temos visto de fato pais conhecerem os seus filhos, filhos conhecendo os seus pais na íntegra, porque agora não existe mais só sair pela manhã, retornar tarde da noite, dormir e se encontrar somente aos finais de semana. Hoje a família tem que ser família. Hoje a família tem que superar os sofrimentos juntos. Hoje a família tem que atravessar os momentos de crise, de aflição juntos, todos unidos e unânimes. Mas não para por aí. A família que nós estamos vendo aqui não foi só família de tristeza, foi família também que nos dá exemplo de alegrias. E eu quero deixar os exemplos de alegrias que essa família teve e nos deixa aqui nesta noite. Eu quero deixar para você, porque a tua família hoje pode estar passando por dias de luta, de tristezas, de angústia e de sofrimento. Mas eu quero te dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor restaura a nossa família. A alegria do Senhor transforma a nossa família. A primeira alegria que eu gostaria de compartilhar com você está no verso de número 20. E vai dizer o seguinte: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham nele um anel no dedo e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar,
porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. A alegria da reconciliação, a alegria da restituição, a alegria da restauração invadiu aquela família naquele dia. Lembre comigo a história. Aquele filho estava querendo comer a comida dos porcos, então ele, em um lapso, ele lembrou: enquanto os servos do meu pai têm pão com fartura, eu aqui desejando comer a comida dos porcos, voltar-me-ei a ter com o meu pai, e eu vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos teus servos. O texto diz que aquele pai, ao avistar o garoto de longe, o seu coração se alegra e vai correndo ao encontro daquele garoto. A alegria do reencontro, a alegria da reconciliação. Em nome de Jesus, querido, eu quero abençoar a tua família nesta noite, para que a tua família viva um encontro da reconciliação, um encontro da restituição, a alegria de ter esse encontro de paz, de vida, de restituição no lar. Quem sabe dentro da tua casa tem alguém como esse perdido, longe, distante. Quem sabe suas orações têm sido: volta, meu filho. Quem sabe tuas orações têm sido: volta, meu esposo, volta, minha esposa. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que a tua família pode sim viver dias de restauração e reencontro em nome de Jesus. Esta família teve a sua alegria restaurada, e eu quero te dizer: tenha humildade para voltar, tenha humildade para retroceder nos seus passos errados, escolhas erradas. Aquele filho teve que reconhecer: eu estou fazendo errado. Aquele filho voltou, e no que ele voltou, ele encontrou uma casa que estava em prantos, e o coração daquele pai foi transformado, e viveu a alegria de ver o filho retornando. O filho pediu para ser tratado como escravo, sem direitos de filho, mas o pai o restituiu. Sabe o que o pai fez? Ao olhar aquele filho, quem sabe ali desnudo, de pés no chão, já sem o seu anel no dedo, já sem sua capa, já totalmente largado, aquele pai olha para o filho e diz aos servos: traga-me o anel, põe sandália nos pés do meu filho, põe de novo a capa, devolve a capa para ele. Qual é o pai que quer ver o filho em sofrimento? Eu pergunto a você nesta noite. Sou pai de 3 filhos. Qual é o pai que quer ver o sofrimento do filho? Qual é o pai que quer tratar o filho como um escravo? E aqui nós aprendemos uma lição tremenda nesta noite. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial, que está aqui nesta noite, e está aí nesta noite, esperando você se reconciliar com Ele. Você que está aí na sua casa, sabe, dobre os teus joelhos e diga: Pai, eu pequei contra ti, eu estou aqui para me reconciliar com o Senhor, e o Senhor irá restituir a alegria no teu coração, a alegria na tua vida, irá colocar sandália nos teus pés, irá colocar justiça em tuas mãos, irá devolver a sua identidade. Família restaurada, a alegria da reconciliação, da restituição, do retorno. Outra alegria que eu vejo aqui, neste momento, é a alegria
da provisão do Senhor, da providência, de como que Deus, Ele prepara todas as coisas. Esse cenário está preparado por Deus para receber de volta o filho. Veja que o filho, ele cai em si e retorna para sua casa. Mas lá na sua casa já existia preparado para ele tudo para recebê-lo. Volta para casa, filho, porque aqui você tem tudo preparado para você. Volta para casa, porque é na presença do Pai que nós temos a provisão. É na presença do Pai que está a providência que precisamos. É na presença do Pai que a nossa família irá encontrar tudo o que ela necessita. De repente hoje, seu lar está totalmente destruído, sua família totalmente despedaçada, seu casamento faltando isso para ir por água abaixo, seus filhos distantes da presença de Deus, enfermidades, desemprego, lutas, tribulações, insônia, depressão, fome, peste, tudo está entrando dentro da tua casa, mas eu quero te dizer hoje, o Pai está de braços abertos para acolher a tua família e trazer provisão sobre o teu lar. Não é a igreja, não é a placa Batista Nacional da Providência, não é o pastor A ou o pastor B, não são os homens de Deus, não são as pessoas. Nós estamos falando sobre o Deus da providência, o Deus que é sobre todas as coisas, o Deus que pode fazer restituição sobre a tua casa, o Deus que pode restaurar o teu casamento, devolver a alegria da salvação para a tua família. Sobre esse Deus que nós estamos falando. A terceira alegria que nós conseguimos ver é a alegria do perdão. E aqui eu quero começar a concluir esse momento de palavra. Verso de número 31 vai dizer: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado, meu filho. Aquele pai não se importou com a riqueza que foi levada. Aquele pai não se importou com o dinheiro que foi gasto de forma absoluta. Aquele pai não se importou com a decisão que o filho tomou, que fez ele sofrer. O pai perdoou. E o pai estava ensinando para o filho mais velho: você precisa perdoar o seu irmão. Em vez desse coração amargurado, em vez desse coração ranzinza, em vez desse coração rancoroso, e consiga enxergar esse milagre, consiga enxergar o milagre, porque seu irmão estava morto e ele reviveu, seu irmão estava perdido e ele foi achado. Perdoe. Eu quero falar com você, esposa, perdoe, abra o teu coração. Deixe o seu coração ser tratado por Deus. Mas eu não consigo esquecer. Eu vou te dizer, perdão não é esquecer. Esquecimento é amnésia, querido. Perdão é você olhar para a situação, relembrar, mas não reviver a dor e o sofrimento. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Quem sabe a tua família está sofrendo porque você não consegue perdoar. E aí o filho não perdoa. Eu jamais vou perdoar meu pai. Olha o que ele falou, pastor.
Eu jamais vou perdoar meu pai. Olha como ele me trata. Eu jamais vou perdoar os meus irmãos. Olha como eles fazem comigo. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Quando não perdoamos, nós fazemos mal, não para outras pessoas, mas para nós mesmos. Quando você, esposa, deixa de perdoar, você está fazendo mal para você. Você, marido, quando não perdoa, você está causando mal ao seu coração. A família é o berço do perdão. É na família que nós exercitamos o perdão, é na família que trabalhamos o perdão, é na família que o nosso caráter é moldado para entender a vontade de Deus, de amar sob todas as circunstâncias. É na família que o perdão vai sendo trabalhado dia após dia. Você acha que você é melhor do que o outro? Não é. Você acha que não tem erros para julgar e condenar e não perdoar? Não é. Nós somos todos iguais, falíveis, errantes e pecadores. Por isso, na medida que Deus nos perdoa, nós precisamos também perdoar. Eu quero te dizer hoje, querido, quem sabe a tua família está vivendo esses dias tão nebulosos, tão tristes, tão difíceis. Quem sabe você deita, mãe, e fica ali rolando de um lado para o outro na cama. O sono não vem, só tem lágrimas e choros e dor. Quem sabe você está aí querendo até, sabe, ter uma vida feliz, mas tem um sentimento enterrado dentro de você, que foi enterrado vivo. Eu quero falar para você que sentimentos enterrados vivos, eles nunca irão morrer. Você precisa expor, reúna sua família, peça perdão, reúna sua casa, libere perdão, reúna os seus filhos, diga: filhos, me perdoe porque eu tenho sido um péssimo pai, uma péssima mãe. Esta é a oportunidade de viver a alegria do perdão na nossa vida. Jesus nos deu esse exemplo. Jesus nos deu esse exemplo lá na cruz do Calvário. Olha, mãos e pés pregados na cruz, coroa de espinho transpassando sua testa, açoitado, machucado e ferido. Ele podia ter dito: Senhor, fulmina todo mundo, acaba com tudo. Mas ele olhou para a nossa geração e disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe lá na oração que você aprendeu quando você era criança e repetia na escola ou em casa? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tem uma parte lá que é pesada, irmão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Eu quero receber perdão, e na medida que eu quero receber perdão, eu tenho que entender que essa medida de recebimento tem que ser a mesma proporção de doação. Na medida que eu quero ser perdoado, eu também preciso perdoar. Você precisa cultivar o perdão. O que temos visto são famílias sendo destruídas porque vem um mal, um problema, uma palavra pronunciada em uma hora errada, em um momento de tensão, de briga, de calor, destruindo casamentos, destruindo filhos, acabando com o futuro de famílias. Hoje, você que está me ouvindo, a oportunidade é hoje. Quer ter sua família restaurada? Para hoje e perdoa. Porque caso contrário, essa falta de perdão vai impregnando no nosso coração. Eu já tive isso, queridos. Vou te dar um exemplo. Eu fui pai, para a gente concluir. Eu fui pai com 16 anos. Ia completar 16 anos, muito novo. E quando minha mãe ficou sabendo que eu seria pai, ela ficou revoltada. Com razão, mãe. Ela não me aceitou dentro de casa. E eu tive que morar de favor.
minha esposa na época muito nova, nós muito novos, e sofremos. Até que um dia, nós passando por tanta dificuldade, eu peguei minha neném, a Blenda, que hoje tem 19 anos, graças a Deus, coloquei nos braços e fui até a minha mãe pedir ajuda, pedir comida. E ali quando eu pisei pé na casa, antes de falar qualquer coisa, ela disse para mim: eu sabia que você não ia conseguir. Aquilo gerou uma ferida tão grande no meu coração, que eu fiquei anos sem conseguir falar com minha mãe. Uma mágoa, um rancor. E todas as vezes que eu parava para poder pensar na situação, aquela mágoa vinha, aquela dor vinha. Até que um dia eu fui curado. E através de um culto de intercessão, Deus colocou amor dentro da ferida. E Deus mexeu na ferida. Eu quero que Deus mexa na sua ferida hoje. Sabe para quê? Para você perdoar, para você ser tratado como eu fui tratado. E depois daquele tratamento, a primeira coisa que eu fiz foi ir correndo na casa da minha mãe, dar um abraço nela e dizer: eu te amo, mãe, eu te perdoo. Sabe o que minha mãe disse, querido? Perdoa de quê? Pessoas às vezes ferem pessoas e nem prestam atenção que estão ferindo. Ainda mais quando nós tratamos de família. O convívio está tão normal que você não está percebendo que está machucando seus filhos com essas palavras. Não está percebendo que os seus comentários sobre sua esposa, sobre seu marido, está criando uma mágoa enorme no coração deles. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, proporcione na sua casa um ambiente de perdão e cura, para que a tua família seja restaurada e viva o melhor de Deus, porque Deus tem preparado o melhor dele para a tua família. Eu quero que a tua família viva isso, querido, em nome de Jesus. A alegria da restituição, a alegria da reconciliação e a alegria do perdão. Para que quando olharem para a sua casa, encontrem aí refúgio, graça, paz, amor, tranquilidade. Encontre uma referência de família de Deus. Eu quero abençoar você. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite, para que possamos aprender com esta família. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Deus bendito, quero te agradecer por essa oportunidade, por esse momento. Pedir, ó Deus, por cada família que está em oração, que está aí, Senhor, no seu lar. Se em algum momento, meu Deus, essa palavra falou com os meus irmãos, eu quero te pedir, ó Deus, trabalha no coração deles, que eles possam não viver somente os sofrimentos que todos nós passamos, mas que a alegria da restituição, a alegria da providência, a alegria do perdão esteja em cada lar, em cada família, e que possamos nos alegrar com aqueles que estão mortos e irão reviver, com aqueles que estão perdidos e serão encontrados. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.